Deus continua semeando. As pessoas que trabalham diretamente com a agricultura sabem que plantar exige muito mais do que simplesmente lançar sementes sobre a terra. É preciso conhecer o solo, preparar o terreno, respeitar o tempo da natureza, esperar a chuva, acompanhar o crescimento da planta e ter paciência até a chegada da colheita. Quem cultiva uma horta no quintal, um pequeno jardim ou mesmo alguns vasos na varanda de um apartamento, também conhecem essa experiência. Toda a vida precisa de cuidado. As Sagradas Escrituras utilizam frequentemente essa imagem da agricultura para falar sobre o reino de Deus. E não é por acaso, assim como uma semente carrega em si um potencial extraordinário de vida, também a palavra de Deus possui uma força transformadora capaz de renovar as pessoas, famílias, comunidades e até sociedades inteiras. Entretanto, existe uma diferença importante entre a agricultura humana e essa agricultura divina. Nós podemos plantar, regar, cuidar, mas jamais conseguiremos produzir vida. Quem faz a semente germinar é Deus. É exatamente isso que São Paulo recorda quando escreve: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3:6. Essa afirmação resume muito bem as leituras desse domingo. O profeta Isaías, em 55, de 10 a 13, compara a palavra de Deus à chuva que desce do céu. Ela não cai inutilmente. Antes, ela irriga a terra, fecunda o solo, faz brotar a vegetação, produz o alimento para quem semeia e pão para quem se alimenta. Da mesma forma, diz o Senhor, a sua palavra não volta vazia. Ela sempre realiza aquilo para o qual ela foi enviada. E que imagem extraordinária é essa, né? Nós, muitas vezes, olhamos apenas para os resultados imediatos. Deus, porém, trabalha no tempo da semente. Há palavras que ouvimos hoje e só compreendemos anos depois. Há gestos de amor que parecem esquecidos, mas continuam produzindo frutos silenciosamente. Deus não desperdiça a sua palavra. O Salmo 65 desenvolve essa mesma ideia de maneira profundamente contemplativa. O salmista canta: um Deus que visita a terra, envia a chuva, prepara os sulcos, amolece o solo, abençoa os brotos e coroa o ano com abundância. Percebamos um detalhe muito bonito. O protagonista do salmo não é o agricultor, é Deus. É Deus quem visita, é Deus quem irriga, é Deus quem prepara e é Deus quem faz florescer. Isso nos recorda que toda a vida é, antes de tudo, um dom. Mesmo quando fazemos a nossa parte, continuamos dependendo da graça de Deus. O agricultor trabalha com dedicação, mas sabe que não controla a chuva. Da mesma forma, nós somos chamados a colaborar com Deus, mas nunca a substituir a sua ação. A ação é sempre dele. Essa verdade nos ajuda também a compreender melhor a parábola contada por Jesus no Evangelho. Normalmente, nós prestamos atenção aos 4 tipos de terreno: o caminho, o solo pedregoso, o terreno cheio de espinhos e a terra boa. Mas existe um personagem que muitas vezes passa despercebido: o próprio semeador. A gente presta atenção, né? A semente caiu ali, acolá, o solo assim, assado, mas tem o semeador. E que semeador curioso, diferente. Ele lança as sementes em toda parte. Ele não faz cálculos, não mede probabilidades, não seleciona apenas os melhores terrenos. Ah, vou jogar ali, mas ali não, ali não. Ele não faz isso. Aparentemente, ele até desperdiça sementes. Nenhum agricultor faria isso. Mas Deus faz, porque a sua graça é generosa. Deus continua semeando, mesmo onde nós já desistimos. A gente fala: dá não.
Mas Deus está ali, Ele não desiste. Continua oferecendo novas oportunidades, continua acreditando na transformação das pessoas, continua falando ao coração humano, mesmo quando esse coração parece endurecido. Talvez seja um dos ensinamentos mais consoladores dessa parábola. Deus nunca deixa de semear. Ao explicar a parábola, Jesus descreve 4 situações diferentes diante da palavra de Deus. Há quem escute superficialmente e logo esqueça. Há quem receba com entusiasmo inicial, mas desista diante das primeiras dificuldades. Começou a vir a dificuldade, se manda. Há quem permita que as preocupações da vida, a ansiedade, a busca exagerada por bens materiais e o desejo de prestígio abafem lentamente aquilo que Deus havia começado. E há aqueles que acolhem a palavra, perseveram e produzem frutos abundantemente. Mas seria um erro imaginar que Jesus está dividindo a humanidade em 4 grupos fixos. Não está. Na verdade, todos nós já fomos, em diferentes momentos da vida, cada um desses terrenos. Cada um de nós já fomos, passamos por essas etapas, né? Uns mais ou menos, outro demorou mais outro em outra, né? Mas ele está falando da gente, de cada um de nós. Há dias que o nosso coração está fechado. Há fases da vida que a fé parece frágil. Há momentos em que as preocupações ocupam tanto espaço que mal conseguimos ouvir Deus. E existem também aqueles períodos luminosos em que a palavra cria raízes profundas e transforma a nossa maneira de viver. O terreno não é um destino definitivo, é uma condição que pode ser transformada. E essa talvez seja a maior esperança da parábola. Ninguém nasce condenado a ser um solo pedregoso. Você vai ser assim, nasceu assim, vai ser assim, mas não é assim. Com a graça de Deus e nossa disposição em cooperar com ela, o coração pode ser preparado, irrigado e renovado. É justamente isso que São Paulo desenvolve na epístola de hoje, Romanos 8, de 1 a 11. O apóstolo afirma que aqueles que vivem segundo o Espírito experimentam uma vida nova. Não significa, de jeito nenhum, a ausência de dificuldades ou uma existência perfeita. Nada disso. Significa permitir que o Espírito Santo transforme os nossos pensamentos, as nossas escolhas e os nossos afetos. Assim como a terra precisa ser preparada para receber a semente, também o nosso coração precisa ser cultivado. E isso exige oração, exige estudo das Escrituras, exige participação na vida da comunidade, exige conversão constante, exige humildade para reconhecer que ainda temos pedras a retirar e espinhos a arrancar. É muita coisa, mas Deus ajuda. Hoje vivemos cercados por uma quantidade imensa de informações, né? O negócio parece um bombardeio na cabeça da gente, né? Todos os dias ouvimos opiniões, notícias, discursos e mensagens que disputam a nossa atenção. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e, paradoxalmente, tantas dificuldades para escutar em profundidade. É tudo muito superficial, né? É uma notícia boa, notícia ruim, notícia boa, e vai, né? A palavra de Deus não compete com esse excesso de informações pelo volume da voz. Ela cresce de um outro modo, como uma semente, silenciosamente, sem espetáculo, sem pressa. Ela pede tempo, pede interioridade, pede perseverança. Talvez por isso tantas pessoas pensem que Deus está em silêncio, quando na verdade somos nós que raramente oferecemos o silêncio necessário para ouvi-lo, para ouvir Deus falar com a gente. O reino de Deus cresce assim, discretamente. Uma palavra acolhida, um gesto de perdão, uma reconciliação,
uma visita a quem sofre, um cuidado com a criação, uma decisão honesta, uma atitude de misericórdia. São sementes aparentemente pequenas, mas que, irrigadas pela graça de Deus, tornam-se árvores, capazes de oferecer sombra, alimento e esperança para muitas outras pessoas. Ao final da parábola, Jesus afirma que a boa terra produz frutos em diferentes medidas, 100, 70 ou 30 por um. Isso também merece a nossa atenção. Deus não espera que todos nós produzamos a mesma quantidade. Nada disso. Cada pessoa possui a sua história, seus dons, seus limites e seu ritmo. O que Deus espera, aí sim, é que produzamos frutos que somos capazes de produzir. Que a gente faça o que a gente conseguir. E isso já basta. Tá bom, é isso aí. Nesse domingo, a palavra de Deus nos convida a olhar menos para os outros e mais para o nosso próprio coração. Não é para os outros não, é para cada um de nós, para dentro. Que tipo de terreno eu tenho sido? O que precisa ser removido para que a palavra crie raízes mais profundas em mim? Que preocupações estão sufocando a minha vida espiritual? E quais frutos Deus espera que eu produza nesse momento da minha caminhada? São as reflexões que os textos de hoje, especialmente o Evangelho, nos convidam a fazer durante essa semana. E a boa notícia é que Deus continua fazendo aquilo que Ele sempre fez. Ele continua visitando a terra, continua enviando a chuva, continua semeando sua palavra, continua derramando o seu Espírito e continua acreditando em nós. Olha que maravilha, Deus acredita em nós. Às vezes até nem a gente mesmo acredita, né? Às vezes a gente tem aí uns momentos de baixa, né, e tal. Mas Deus nunca desiste e nunca deixa de acreditar na nossa capacidade, na nossa potencialidade. Porque nós somos a imagem e semelhança dEle. Que nós abramos então o nosso coração à ação de Deus, que permitamos que a sua palavra encontre em nós uma terra fértil, preparada pela oração, pela fé e pelo amor, e que, sustentados pela graça daquele que dá o verdadeiro crescimento, possamos produzir os frutos da justiça, da misericórdia, fraternidade e esperança, para a glória de Deus e para o bem de toda a criação. Que Deus nos ajude a sermos a cada dia uma boa terra, onde a sua palavra possa florescer abundantemente. Que Ele nos abençoe. Amém.